Ainda bem, né? Casa do Caminho Santana dá as boas-vindas a todos os companheiros que enfrentaram esta chuva, esse trânsito, essa noite fria de São Paulo, e que possamos passar minutos agradáveis nesta casa de oração, junto com os nossos amigos do plano espiritual, que não tem esse problema, né? O problema deles são outros, né? Nós, né, geramos o problema. Então vamos lá. Lembramos ao público a necessidade de desligar os celulares, pagers, para que assim possamos estar sempre receptivos ao que vamos aprender nesta noite. Agradecemos a todos a boa vontade e o carinho conosco. As atividades da casa. Palestras e passes todos os dias, com exceção de sexta-feira. Às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas. E na quarta-feira, a partir das 14 horas. Sábado, às 17 horas e no domingo, às 10 horas. Nós temos aos domingos, nas 10 horas do domingo, a evangelização infantil. Então nós convidamos a todos que queiram trazer seus sobrinhos, filhos, netos, para participarem do Evangelho. Nós também dispomos de um plantão de atendimento, que é de segunda, terça e quinta, a partir das 19 horas e 15 minutos. E na quarta-feira, a partir das 13 horas e 15 minutos. Aos sábados, às 16 horas e 30 minutos, e no domingo, a partir das 9 horas e 30 minutos. Nós também temos um trabalho social, que nós temos 60 famílias que ajudamos com cesta básica, né? Essas 60 famílias, elas passam por, a cada 6 meses, tem um rodízio, né? Porque, infelizmente, são muitas as pessoas que necessitam. Então, tem uma espécie de lista de espera. Então, nós temos esse rodízio e temos também essa questão de estar ajudando, né? Com a manutenção, né, dessa cesta básica junto a essas famílias. Nós já estamos num critério assim, que são famílias que estão passando por necessidades terríveis, né, e que hoje, através da palavra e do tema da noite, irão ser também consoladas, né, que hoje o tema é o Consolador prometido. E a cada 15 dias, aos sábados, nós temos uma distribuição de lanches para os moradores de rua nas imediações do metrô Santana. E também convidamos a todos que possam estar assistindo às palestras da casa, as que estão gravadas. Se nós olharmos no canto direito do monitor, nós também vemos a questão lá dos downloads de livros espíritas, são 116 livros espíritas para download, e temos toda a codificação lá, é só baixar e ler de graça. Assim como nossas palestras também. E assim que foi dados os recados, vamos então partir para a prece inicial, a palestra, e aí dar sequência ao trabalho. Então, neste momento, vamos serenar os nossos corações, vamos ouvindo esta música serena, vamos respirando profundamente, mentalizando o nosso mestre de amor, de luz. Neste momento, os mentores desta casa vão nos harmonizando, serenando, equilibrando os nossos centros de força, nossa visão, nosso cérebro, para que possamos compreender com mais amor, com mais atenção, este tema tão maravilhoso, que conforta e consola a humanidade que ainda sofre por ignorar. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade.
abençoa o nosso esforço para o teu reino atingirmos. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os nossos caminhos no porvir. Pois tu, Pai, é a glória deste mundo, é a paz e a esperança. Que possa nos fortalecer e nos amparar nesta quinta-feira. E assim, com os pensamentos elevados, com a fé e com a confiança nos divinos missionários da luz, mensageiros de paz e amor, que atendem as nossas preces, vamos pedindo licença ao plano maior para darmos por iniciado a palestra desta noite, graças a Deus e graças a Deus. Então, com vocês, nosso irmão Sérgio, com o tema da noite. Muito boa noite a todos. O tema de hoje aqui é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá no capítulo 6, né? O Cristo Consolador. E nesta parte aí do Cristo Consolador, nós vamos ver que a própria divisão do capítulo é interessante, porque o Kardec ele não se prendeu só à explicação do Cristo. É óbvio que vem trazendo para os dias de hoje toda aquela explicação que o Cristo deixou, que nós não tínhamos até então a capacidade e a condição espiritual de entender para ser explicado melhor nos dias de hoje. Mas mesmo assim, o Kardec ele subdividiu o capítulo de forma que, se nós formos ver, vamos entender que dá condição em cada capítulo em que o espírito está numa situação cada vez melhor dentro do capítulo explicado. Vamos ver isso. Então ele começa lá no capítulo 6, quando o Cristo lá, em Mateus 11, capítulo lá, versículo do 28 a 30, é naquela parte em que Jesus chama, ali o chamamento, em que Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nesta parte, vamos entender que Jesus então está chamando-nos para que nós possamos entender melhor a que ele veio. Vamos entender que Jesus ele veio numa época muito difícil, porque lá vamos entender que o próprio Emmanuel ele comenta o seguinte: se Jesus em algum momento sequer duvidasse da capacidade humana de evoluir e de melhorar, ele jamais teria vindo na Terra. O fato dele ter vindo prova por si só que todos nós trazemos o cerne divino para a evolução. E não só isso. Apesar de Jesus ter vindo e ter marcado a presença, e olha que presença, porque a partir dele nós contamos a data, ano zero, Jesus para cá. Não é? Então vamos entender que a participação e a influência dele mudou o mundo. Não só a história em si, mas o mundo que conhecemos. No chamamento, vamos ver que nós ali estávamos também. Por quê? Porque através da reencarnação vamos entendendo cada vez melhor as leis divinas. Mas ali Jesus sabia que nós, ainda encarnados, não tínhamos a condição nem a capacidade de entender os seus ensinamentos. E ele, um espírito muito amoroso, ele pegou, sabendo que nós éramos ainda muito sensação e não sentimentos, porque nós até então, nós éramos muito comer, dormir, fazer, trabalhar. Éramos muito isso, e somos até hoje. Então Jesus, nos ensinamentos, vamos ver que ele ali, em várias passagens, ele coloca a sensação para dar um sentimento. Por exemplo, olha, observai o meu ensinamento e aqueles que têm sede, porque nós temos a sensação da sede, jamais a sentirão. Ou aqueles que têm fome, olha a sensação aí de novo, jamais terão fome. Jesus então alinhava a nossa sensação, porque nós não tínhamos então condição de entender sentimento. Ah, então quer dizer que eu não vou ter sede de fé. Ah, eu não vou ter fome de conhecimento. Era isto.
Então nós ali, ainda cruz que estávamos, havia então o chamamento. Olha, se preparem. Vim aqui e vou trazer também, não é só a paz que tanto todo mundo quer. Eu também vou trazer a espada, ou seja, nós vamos entrar em conflitos danados entre o esposo, a esposa, o filho, o pai, ou seja, o ensinamento muda, traz consequências às mudanças. É para isso que ele veio também. Toda mudança gera consequências íntimas. Nós, ao passo que mudamos, quando mudamos, nos propomos a isso, vamos começar a mudar a forma de pensar. Então, o mundo como vemos já não é mais o mesmo. Olha que interessante. Em algum momento da vida, a gente só se preocupava em comer, beber, dormir. E essa era a nossa vida até então. Jesus vem e fala, olha, eu vim para que o meu jugo, ou o meu amor os transforme. E a gente passa a ter uma preocupação a mais. Olha, a vida não é só isto. Não é só comer, não é só beber, não é só dormir. Vamos trazer para o mundo de hoje, vamos perceber o seguinte. Hoje o grande drama do mundo é a depressão. Vamos lá em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz o seguinte, que lá no fundo, os grandes sintomas da depressão é porque nós, espíritos, não estamos fazendo mais. Como não estamos fazendo mais? Porque nós, espíritos, poderíamos caminhar um pouco mais, estamos parados em algum momento. O espírito, nós, em realidade, sentimos falta de estarmos fazendo mais. Depressão. O mundo, então, está em depressão porque nós, enquanto espíritos no mundo, precisamos fazer mais. Por falta de fazermos mais, caímos na depressão. Falta de melhorar. Não é castigo de Deus. Aliás, Jesus vem justamente para provar isso, para mostrar isso. E olha só, Jesus vem e fala, eu não vim para mudar lei nenhuma, não. Eu não vim para mudar o que existe. E lá as pessoas de então achavam que ele não veio para mudar a lei física, a lei humana. Não. Jesus não veio para mudar lei divina nenhuma. Tanto é que ele provou isso falando, olha, eu não vim para mudar a lei. E foi lá e colocou em pauta a lei judaica curando uma pessoa no sábado. Mas você cura no sábado? Mas você não faria o bem no sábado para alguém? Que pai é esse que não faz bem para o filho no sábado? Ele questionava, colocou as pessoas para pensar, mudar sentimentos. Enquanto a gente não começar a questionar o que fazemos, nós não mudamos. Nós temos que começar a reavaliar nossa vida para mudar. Jesus veio para isso. E usou de um artifício básico. Por nós errarmos muito na vida, nós caímos em doenças, e físicas inclusive. Então Jesus veio para utilizar, aí sim, a cura, não pela cura, mas para chamar a atenção para ele, para que ele pudesse ensinar. Olha, vou curar e em seguida vou ensinar. Então ele vinha, curava e ao mesmo tempo ensinava. Dava-lhe mostras de que ele tinha o conhecimento, porque fazia as coisas acontecerem, e depois passava, que era o mais importante. Vamos a Kardec, vamos entender que o próprio Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, ele diz o seguinte, que lá no final da vida o Kardec dizia que o sonho dele é que houvesse centros espíritas, escola. Olha Jesus lá atrás ensinando, não centros espíritas, hospitais. Ou seja, aquele centro espírita que só dá o passe, só dá cura e faz isso. Jesus lá atrás usava isso para chamar a atenção para as pessoas não ficarem mais doentes. Ele não usava a doença pela doença, o hospital. E o Kardec, sabendo disso, também criou essa condição e passou isso para frente, deixou até catalogado no livro. Olha, os centros espíritas têm que estudar, que as pessoas possam melhorar. Se for só o hospital, as pessoas só vão se curar quando estiverem doentes, depois não precisam mais ir lá. Então nós vemos que a doutrina espírita, e o Kardec fez o possível para atrelar ao ensinamento do mestre. Um pouco depois, nós vemos aí a doutrina do Consolador. Jesus fala, olha, se me amais, esperais, porque vou ao Pai e peço para vir o Consolador prometido. E o mundo não está preparado para enxergá-lo. Ou seja, ele não é visível, ele não é palpável, ele não vai ser algo que vai vir e vai transformar de vez, mas ele, Jesus ainda falou lá em João,
olha, mas tem uma coisa, não vai ter meias palavras, ele vai mostrar a verdade real. Aí o Kardec, utilizando das suas próprias conclusões e convicções, e lá no Evangelho está lá o Espírito de Verdade. Kardec pega então o próprio Espírito de Verdade e conclui, olha, o Consolador é a própria doutrina espírita. Por quê? Porque não tem meias verdades, porque não é palpável, os espíritos se comunicam, trazem o conhecimento e aí nós trazemos o conhecimento de forma a transformarmos-nos. Mais importante ainda, resgata o cristianismo original para os dias de hoje. Estávamos nós recentemente numa palestra evangélica em que o pastor então levantou o livro o Evangelho segundo o Espiritismo e disse exatamente isso. Como pode os espíritas acharem, e abriu exatamente nesse capítulo do Consolador, que o Consolador é o Espiritismo. Nós temos que entender que o Consolador, que é a própria doutrina espírita, é importante para nós enquanto espíritas. Não vamos debater o Consolador com outras religiões, vamos respeitar os pontos de vista alheios. O Consolador é importante dentro da doutrina, para nós espíritas. Sim, não vamos levantar bandeira fora da doutrina espírita. O Consolador somos nós, até porque erramos aí. Erraríamos aí para definir nossa verdade como única. Deus tem várias vertentes, Deus espalha a sua bondade por todas as verdades. Nós temos que respeitar isso em todo momento da nossa vida. E aí, falando do próprio Consolador, que é a própria doutrina, vemos em alguns momentos nos livros do próprio Kardec, e houve discussões acerca disso, de que o próprio Cristo muitas vezes assinou. O Kardec, de bom senso, nunca colocou o nome de Jesus em nenhuma codificação transcrição que chegou às suas mãos. Mesmo que nas assinaturas tivesse o nome de Jesus ali. Por quê? Para justamente não chegar nos dias de hoje, no mundo lá para frente, as pessoas questionarem alguma informação. Mas será que era o Jesus mesmo? Será que era Cristo? O Kardec, sabendo disso, usando de um bom senso fantástico, colocou Espírito de Verdade. Ponto. Ninguém discute. Até porque o Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos que vieram com o intuito de trazer o consolo, ou seja, transformar as pessoas através do conhecimento. Então, Kardec transcreve todo esse conhecimento através dessa pleiade de espírito e assina Espírito de Verdade, não importando aí qual era o espírito que estava trazendo essa verdade. Vem então o Consolador e nós fazemos parte disto, porque temos o consolo dentro da doutrina, seja através do livro da codificação, seja através, e vamos ver que o Consolador continua através do Chico, através de vários espíritos e através de todos esses centros espíritas que pululam por aí. Ou seja, trazendo a verdade, o consolo e religando nós à religião original, ao Cristo lá de trás, o original, que falava de amor. Vemos então que no capítulo 6, o Cristo faz o chamamento, venham a mim. Mas olha, eu mando o Consolador. Em seguida, nós vamos ver que o próprio Kardec faz uma divisão no capítulo, quando ele fala, no capítulo 6, aí continuando, Consolador prometido, como foi falado, mas em seguida, bem-aventurado os pobres de espíritos. Não somos mais aqueles lá atrás que o Kardec colocou, como o próprio Cristo, chama, venham, olha, vocês estão sofrendo, vocês precisam de conhecimento para se melhorar. Venham a mim. Mas não se desanimem, vai vir o Consolador, ou seja, aquele que vai causar transformações íntimas. Aí no próximo capítulo, que ela coloca no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que já se transformaram, porque deles é o céu. Deles é o céu. A importância disso qual seria? Vamos lá pegar uma codificação importante aí. Vamos pegar da Maria João de Deus. Para quem não lembra, uma das primeiras codificações da mãe. A única codificação da mãe do Chico. E essa Maria Mãe de Deus, muito humilde, lavadeira, muito simples. Desencarna. Não conhece
esses processos de desencarne. Tanto é que, lendo o livro dela, nós percebemos que ela fica ali em redor da sua casa algum tempo, depois ela toma noção, o espírito vai a um resgate, ela não passa isso que nós conhecemos como um umbral pesado, um umbral médio, um umbral seja qual for. Na verdade, nós estamos nele, né? Só para fazermos uma referência clara, o umbral, aquele que o próprio Nosso Lar transcreve nos livros, nada mais é do que ele está aqui, inserido no nosso mundo material. Então, quando desencarnamos, já estamos nele. Não estamos em um mundo paradisíaco. Nós vivemos já no meio dessa densidade. E aí, aqueles que são humildes vão para o céu. O que acontece com a Maria João de Deus? Desencarna, quando ela toma noção da sua situação, ela passa dessa condição para um espírito de muita luz. E vai para um lugar, sequer ela tem noção da distância que está. Tanto é que em algum momento do livro, ela pergunta para o mentor, mas eu posso saber onde é que está a Terra? E o mentor, está vendo aquela luzinha lá longe, lá? E ela olha uma luzinha bem no fundo, lá é a Terra. A distância era grande. Para ela, aquela condição já era o céu. Ou seja, os pobres de espírito são aqueles que já trabalham a transformação, já conseguem, no mundo, fazer as lições do Cristo a sua lição. E a lição aqui, o Kardec fala muito do orgulho e da humildade. É importante a gente entender essas diferenças, porque muitas vezes nós não conhecemos. A gente quer ser humilde, mas nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça. Enquanto nós tivermos nomenclatura para alguma coisa, a gente ainda não se transforma. A gente está trabalhando ainda para isso. Eu vou fazer caridade, olha o nome. Quer dizer, no meu dia a dia eu não faço. Então, se eu vou fazer algo, eu vou ajudar alguém, porque no meu dia eu não ajudo. Eu pretendo fazer algo bom, então eu não faço. Então, enquanto nós ainda tivermos que passar para um outro esforço que não seja o nosso dia a dia, nós ainda não nos transformamos nesse pobre de espírito que Jesus fala. Nós ainda estamos no caminho de. Tanto é que nós precisamos ir para fazer, porque no meu dia a dia, no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo. E aí a gente vê que a expressão da humildade não é ser humilde, é sequer perceber que o é. Este é humilde, quando a pessoa sequer sabe que o é, faz de tão coração, então a transformação está ali. Pobre de espírito é a humildade como forma de vida. Quando a pessoa está nesse estágio, ela já merece o céu, porque ela já não passa por uma condição que nós já passamos. Ela já não se irrita, porque a irritação vem da nossa necessidade de expressar o sentimento para o outro. Porque alguém nos irritou, porque o tempo está ruim, porque o meu trabalho está longe ou porque o metrô está cheio. E agora, porque os ônibus estão enchendo, então estão lotados e aí a gente se irrita. A transformação começa aí. Nós temos que começar a nos transformar, até porque temos que entender que dentro da métrica de Jesus, perdoar 70 vezes 7, Jesus utilizava até isso, porque os hebreus, eles tinham uma necessidade muito grande de atrelar tudo a números. Então, quando Jesus falou lá, perdoa 7 vezes 77, era porque 777 era um número perfeito e todo mundo sabe que é infinito. Ou seja, quando Jesus falou, perdoa 7 vezes 77, era perdoa eternamente. As pessoas da época sabiam disso. Quando a pessoa traz para os dias de hoje, ela fica presa, 7 vezes 77, eu vou multiplicar só isso. Não, 777 é um infinito, perdoa sempre. E aí nós vamos entender que perdoar é em todo momento da nossa vida, a gente tem que estar perdoando. Eu vou sair, alguém gritou comigo, tem que perdoar. Mas eu saí na rua, alguém quase passou, tem que perdoar. Esse é o processo. Simples de coração, não é alguém que já ouve, eu já me transformei completamente. Os pobres de espírito, aqueles que estão no processo já transformados, já estão transformados. Já estão capacitados, merecem o céu. E aí nós vamos ver que toda a lição dessa parte do Evangelho é atrelada a esse espírito já transformado. Não era para esse tipo de lição ser dada na época atrás, porque lá atrás a gente estava muito atrelado à sensação. Nós não tínhamos a condição sequer de entender o que era um espírito transformado, um pobre de espírito. Jesus falou do pobre de espírito, as pessoas sequer perceberam. Nos dias de hoje, quando falamos de humildade e da pobreza de espírito, muitos de nós achamos que pobreza de espírito muitas vezes é pobre.
Ou muitas vezes é não ter dinheiro, ou muitas vezes ser pobre de espírito é ser subserviente. Então quer dizer que as pessoas podem falar do jeito que quiserem comigo. Não é isso. Há diferenças. A subserviência é nós simplesmente nos submetermos a qualquer vontade. Não é isso. Pobre de espírito é a pessoa que já não transforma o seu sentimento a ponto de passar para os outros aquilo que já está fazendo mal para ela. Ela já não traz essas transformações, já não faz mal para ela. Ela não sofre mais isso. A agressão exterior só fica no exterior. Enquanto a agressão exterior estiver nos atingindo, a gente não conseguiu ainda passar para o mundo de espiritualidade no qual nós podemos ser considerados pobres de espíritos. Por quê? Porque a gente ainda fica muito bravo, fica muito nervoso, a gente se irrita com qualquer coisa, e se atrasar o meu almoço, eu vou ter um treco. É bem por aí. Nossa falta de atingir o pobreza de espírito é justamente a distância que nós temos dessa real transformação. E o Kardec colocou isso, não foi à toa, para entender que alguém, quando estiver aqui no capítulo 7, ou seja, o pobre de espírito, é um grau espiritual no qual a pessoa já se transformou, consegue agir de forma muito melhor. Então quer dizer que o capítulo 8 fala de um espírito melhor? Fala. No capítulo 8, vamos perceber que o Kardec vai trazer a lição do Cristo para um espírito muito melhor, mais ainda, obrigações maiores. Porque ali no capítulo 8, bem-aventurados, puros de coração, ele já passou pela humildade, ele agora faz o bem. Ele não é mais aquele espírito que está tentando fazer a transformação nele. Quando a pessoa está fazendo a transformação em si, ela ajuda, vai transformando, mas aquele que é puro de coração já faz algo para os outros, porque já está purificado. E aí vem as obrigações. É nesta lição em que o próprio Cristo fala, olha, você pensou, já está em pecado. Na lição anterior, a gente nem tinha noção disso. A gente achava que se eu me irritar, se eu ficar bravo, se eu gritar com alguém, eu estou errando, eu estou pecando, mas aí vem uma lição maior. Olha, você já passou por aquela fase. Nesta fase em que você é puro de coração, o pensamento também conta. Tudo que a gente pensar gera transformação. Os orientais já levam isso em conta há muitos anos, né? Eles falam que tudo gera karma. Ou no nossa transcrição, né, ocidentalizada, nós falamos ação e reação. Para os orientais, karma é ação. Tudo que nós fazemos gera ação. Ou seja, se eu falar um oi para a pessoa, eu estou gerando karma ou ação? Tô. Se eu pensar, eu estou gerando? Tô. Se eu pensar mal de alguém, eu estou gerando? Tô. E se eu falar mal de alguém? Tô. Se eu pensar e falar, piorou. Aí, meus amigos, estamos danados. É por isso que as nossas relações são conflitantes, porque nós geramos reação a todo momento. Por não sermos espíritos ainda evoluídos a ponto de equilibrar o pensamento, nós estamos sempre gerando as consequências, se não for pelo ato, é pelo pensamento. E aí as consequências vêm até nós. Mas por que isso está acontecendo comigo? Porque nós estamos constantemente agindo errado. Se não for pela ação, é pelo pensamento. E aí a preocupação do Kardec de colocar, olha, é preciso que o espírito evolua para errar menos. Passa por essas fases, e aí nós vamos entender que cada vez que nós evoluímos, a preocupação aumenta, porque antes eu não podia falar, agora eu não preciso nem pensar. Nós ainda não estamos nesse estágio. O estágio aí do espírito, do puro aqui, de coração, é um estágio muito avançado. Chegaremos lá com certeza. E quando chegarmos, com certeza não estaremos pensando. E para nós até pararmos para refletir, é bom que saibamos o seguinte, né? Muitos de nós às vezes têm aquela noção de que não, mas a gente não erra tanto, eu não faço tanto mal. Imagina, não sou, eu acho que eu estou lá naquele nível do capítulo 8 já, né? Espírito puro de coração, porque eu não quero mal para ninguém, né? Vamos entender o seguinte, quando nós, na nossa conversinha de café da empresa, nós citamos algum nome, estamos falando mal de alguém. Quando estamos falando de um amigo, nem que seja para dizer, olha, ele bem que podia estar fazendo tal coisa, estamos falando sim de alguém. Mas eu estou querendo o bem dele, então não fale dele.
Nós agimos constantemente nessa linha, muitas vezes na primeira fase por ignorância. E quando sabemos por que continuamos agindo assim? Por vício. Nós muitas vezes somos viciados em falar de alguém ou em agir de determinadas formas. Ou seja, se nós irritamos-nos porque o trânsito está parado, vira vício. Muitas vezes o trânsito nem parou direito, já vem a irritação. Vício. Os vícios, eles acontecem por estímulo. Nós nos estimulamos mal, então temos vícios maus. Temos que reprogramar nossos sentimentos. Ou seja, quando vier a irritação, começamos a trabalhar isso para que ela não aconteça. Quando vier o sentimento de rancor, de raiva, são sentimentos que estão programados em nós. Por quê? O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, mas ela grava aquilo como toda vez que aquilo se repete. Então, se alguém gritou comigo quando eu tinha 9 anos de idade e eu não pude revidar, aquilo para mim ficou gravado. Quando eu cresço, quando eu estou lá no meu trabalho, alguém grita comigo, aquela sensação dos 9 anos vem. Vem porque está programado. E se aquela época eu me irrito também de novo. E vou agir exatamente, só que agora eu ajo. Naquela época eu não podia, porque era muito novo. Então nós temos que entender que muitos da nossa sensação, nossos sentimentos estão armazenados em nós, porque a gente não cuida disso. A gente vai deixando. A gente vai deixando aquelas sensações que nos tiram do sério, aqueles nervosismos que passamos e nós não queremos. Mas já passou. Vai voltar. Mas aquela irritação já passou. Vai voltar. Porque está armazenado em nós. A transformação é necessária desde que a gente queira. Lá aí os capítulos do próprio Cristo Consolador vêm para nos trazer a transformação, a necessidade de melhora. Precisamos melhorar. Precisamos começar a olhar para nós. Voltar lá no primeiro, lá no capítulo 6, para ver se a gente está enquadrado, pelo menos ali. Sensação. Eu só como, bebo e durmo. Porque vejo o evangelho de vez em quando. Estamos lá, estou no capítulo 6. Estamos precisando do chamamento ainda. Estamos na primeira fase. Mas a gente está um pouquinho melhor, porque a gente já começa a trabalhar, já começa a fazer alguma coisa. Então vamos lá no capítulo 7, vamos ver se a gente consegue pelo menos ser aquele espírito simples, aquele que merece o céu. Será que merecemos já o céu? E se a gente já está lá, então vamos ver o espírito do capítulo 8, aquele que sequer pensa no mal. Se a gente já estiver assim, estamos no paraíso. Então, as reflexões do Evangelho, a própria codificação traz para nós as nossas necessidades. Somos lembrados a todo momento, numa palestra espírita, no livro espírita, ou mesmo em qualquer palestra em que se fale de Jesus, aquilo que nos compete, transformação. A reencarnação, ela é um dogma dentro da doutrina espírita, não é porque é dogma, porque é uma realidade. Estamos reencarnando para aprender. Quantas reencarnações vamos precisar para começarmos a palmilhar o caminho do Cristo? Quantas reencarnações já fizemos desde da Palestina até os dias de hoje para nos encontrarmos exatamente como estamos? E quantas vamos precisar para frente? É isso que precisamos começar a ver. Onde estamos? Isso é uma pergunta que devemos fazer a todo momento. Espiritualmente, onde estamos? Espiritualmente, onde pretendemos chegar? Vamos parar? Porque a gente pode parar, continuar exatamente como estamos, comendo, bebendo, dormindo e nos preocupando muito pouco com a nossa melhora. É isso que queremos? Não é? Então, se nós nos tornamos e frequentamos a doutrina espírita, vai haver essa cobrança constante da nossa melhora. Seja lendo um livro, seja indo uma palestra, não tem jeito. Por quê? Nós precisamos ser lembrados dessa nossa busca. Nós precisamos ser lembrados dessa necessidade. Até porque nós, enquanto seres humanos, temos a tendência natural de parar. Todos nós queremos parar. Exemplo claro disso. Quem aqui não quer ganhar na cena acumulada, hein? Para continuar trabalhando? É isso. Nós, em algum momento, nós trabalhamos para parar. Então nós temos que ser lembrados a todo momento de que o movimento é que gera transformação. Nada mais. Muita paz a todos. Bom, nós ouvimos o nosso irmão Sérgio, que foi muito feliz nesta noite, que nos trouxe instruções, mas acima de tudo, nos convida a nós refletirmos no nosso dia a dia os nossos maus hábitos, né?
Então ele nos convida como um espelho, né, a nos olharmos e analisarmos os nossos maus hábitos e, se possível, errar menos, né? Mas pelo menos estar ciente que está errando, já é um começo. Então nós vamos partir para as perguntas, que são muitas, estão formando uma fila única aqui. Peraí, não fale ainda, tem o microfone. Já a cota dele já foi? Boa noite. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Você citou sobre o Cristo Consolador, né? Eu realmente tinha feito uma pergunta e, por coincidência, o título era Consolação, o Salvador, né? Veja bem, se Allan Kardec baseou-se nos 4 evangelhos bíblicos, e sendo Jesus Cristo de perfeição e salvação e exemplo, por que o sacrifício no Gólgota, né, em favor da humanidade, é visto no Espiritismo como um simples assassinato? Uma vez que Jesus seria um espírito apenas evoluído. É uma questão interessante. Na verdade, isso que você citou já gerou muito debate, mesmo dentro da doutrina espírita. Essa questão do simples assassinato é uma questão que é discutida até hoje, inclusive, né? Nós vimos recentemente, até na Medinesp, um dos médicos que estavam apresentando a palestra, desse ano mesmo, desse ano passado, justamente questionando sobre e na verdade deu muito antes, né, a lança do que da própria morte pela crucificação. Mas a visão espírita não está atrelada só na morte do Cristo, muito pelo contrário. A visão do Gólgota, ela é muito mais fechada em outras religiões, nas quais a morte do Cristo gera. Isso não é uma visão espírita. Ou seja, ele veio, morreu, gerou salvação, e aí nós temos algumas religiões que falam, que geram a seguinte questão: o homem até o momento da morte, se ele se arrepender, ele está salvo, né? Então temos aqueles indivíduos que tá lá, então tem uma certa vantagem, né? Eu posso estar, se eu der sorte e naquele momento final ali que eu estou morrendo, se aparecer um padre lá e fizer essa extremação, estou salvo. Então essa visão não é uma visão, sério, com todo o respeito que nós temos com as religiões que levam a isso. Agora, a morte do Cristo é uma questão dele ter morrido ou não e da forma que morreu, sucessiva a muita discussão, até nos dias de hoje. Agora, a doutrina espírita é muito clara numa coisa: o ensinamento do Cristo, este sim, é vivo até os dias de hoje. Nós vemos na codificação isso, vemos os trabalhos do próprio André Luiz, do Emmanuel, Joana de Ângeles, Meimei, todos eles resgatando o trabalho do Cristo, a vida em si. Nós vamos ver que mesmo na doutrina, mesmo no Evangelho, o Kardec nem leva muito isso em conta. Vamos pegar o segundo Espiritismo, verifique-se os capítulos que o Kardec pegou e transcreveu para o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos são filosóficos, todos têm transformações espirituais. Aqueles que eram muito históricos, focados muito numa passagem específica, que não geravam muita transformação, Kardec deixou de lado, trazendo para nós aqueles que geravam realmente transformação. Eu queria comentar sobre isso também, que assim, a vida de Jesus Cristo, ela foi um exemplo do começo ao fim, até o desencarne dele. E assim, e mais do que isso, quando ele morre, é crucificado, ele volta 3 dias depois, provando a imortalidade da alma. Ele vem, mostra que está vivo, mostra que tudo que ele ensinou tinha sentido, não era. Então ele vence o mundo, inclusive sacrificando a própria vida, né? E assim, volta, prova a imortalidade da alma. E depois disso ele ainda aparece muitas vezes aos apóstolos, que isso está na Bíblia, recomenda, continua. Então assim, isso é a prova mais do que fundamental do que a alma continua. Que tem muitas religiões que não pensam assim, acho que desencarna e não sei o que acontece.
Agora, o que a doutrina espírita realmente não aceita é essa visão que algumas religiões têm, que Jesus morreria na cruz e todos os nossos pecados estariam salvos, zerados. Eu acho que não teria o menor sentido. Se você tem filho na terra, por exemplo, seu filho comete erros, rouba, assassina, o que vai ocorrer com ele? Ele vai responder por isso. Pode ter isso amenizado, tudo mais. Só que jamais um pai, ele pode pagar pelo que o filho fez. Então, assim, eu acho bacana da doutrina espírita que ela mostra a responsabilidade que nós temos na vida. Isso mesmo. Não adianta você errar a vida inteira e dizer, o Jesus vai lá, vai morrer e está tudo certo. Então, nós temos sempre a oportunidade de reparar nossos erros e crescer. E daí as reencarnações que vêm justamente solidificar isso. Exato. Daí, por isso que o processo de reencarnação tem que fazer parte da doutrina espírita, porque é fato. Não há transformação se não houver sequer o recomeço também, né? O espírito não nasce pronto. Sérgio. Diga. Transcorreram 1800 anos entre a vinda do Cristo, não é? Uhum. E a vinda da doutrina espírita. Não é? Por que não veio antes a doutrina espírita? Doutrina espírita, né? Essa questão, a gente nem entra muito na questão do tempo, porque é o seguinte, o próprio Cristo, quando veio, falou quando ele diz lá, veio um Consolador prometido, e ele falou lá no Evangelho, o mundo não está preparado. Jesus falou lá na época. O mundo não está preparado para isso. Ou seja, Jesus falava por parábolas por nossa própria falta de noção de entender o que o Cristo falava. Mas ele falou, no Consolador não vai esconder nada. Quando ele vier, ele vai falar as claras aí. O mundo não estava preparado. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós, enquanto espíritos encarnados, não tínhamos a condição espiritual de entender as verdades que vieram com Kardec. A ciência. Olha, eu diria para você que a ciência... O mundo precisava ser instruído através da ciência para compreender essas coisas. Eu diria o seguinte, o Cristo falou muitas vezes no Evangelho que nem todos os doutores entenderiam sua lição como aqueles que menos entendem. Mas é o seguinte, entendemos, lendo a doutrina espírita, de que o próprio progresso humano de hoje é só pano de fundo para a evolução. A gente não pode entender que o progresso científico é diretamente proporcional à evolução dos sentimentos. Isto são coisas totalmente separadas. A ciência em algum momento vem para corroborar a transformação e as mudanças? Vem. Mas a transformação humana independe da evolução científica. Com todo o direito. Tranquilo? Não concorda? Tá certo. Você afirmou aí que a doutrina espírita é o próprio Consolador, certo? Eu acredito nisso realmente, porque a doutrina, trazendo as verdades do ensino do Cristo, realmente nos dá uma consciência realmente da vida, de onde viemos, para onde vamos. Você acredita que a doutrina é o próprio Jesus? Diríamos nós o seguinte, não haveria Consolador se não houvesse o Jesus lá para iniciar a transformação de nós enquanto ocidentais, né? Vamos falar que o cristianismo ele predomina no nosso mundo ocidental. Agora, o próprio Cristo anunciou o Consolador e ele próprio coloca Espírito de verdade. Notemos que lá na transcrição do Kardec, a maioria das vezes ele coloca Espírito de verdade.
fazendo uma correlação com a própria mensagem do Cristo lá em João, quando fala, o Espírito diz, mandarei o Consolador prometido, Espírito de verdade. O Espírito de verdade assina os trabalhos do Kardec. O que a gente entende com isso? Que a maior expressão espiritual do mundo, que é Jesus, é o Consolador, uma figura da plíade de espíritos que vieram em contato com Kardec. Sim, Jesus, sempre. Exatamente. Então vamos manter nesse clima fraterno. Hoje foi dito frases, comentários do Evangelho que irá calar fundo nos nossos corações. Estamos com viajores do plano espiritual conosco, amigos de outrora, colegas que nos intuem neste momento e que nos lembra algumas frases como: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, instruir-vos. Também lembramos com muito amor daquele trecho os viajores de Emaús, que estavam a viajar, encontraram um peregrino na estrada e, a caminhar com eles, falavam de um homem que havia sido crucificado em Nazaré, um homem bom, justo. E ao aportarem numa hospedaria, continuaram a conversar com aquele viajor, com aquele peregrino, e a falar das benécias de Deus. Eles perceberam que eram o próprio Mestre Jesus. E eles nos relata: Senhor, não vá, fica conosco mais um tanto, fale-nos das benesses de Deus, das bem-aventuranças do Mestre. Senhor, fique mais um pouco. E é este sentimento que nós temos que ter todos os dias da nossa eterna existência. E para que isso se conclua, e que possamos finalizar esta noite tão maravilhosa, tão intuitiva, tão esclarecedora, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizarmos não só Jesus, mas uma pleiade de espíritos amáveis, amigos da verdade, que nos educa todos os dias da nossa vida. E juntos, em pensamentos, somos convidados e nos pediram para iniciar a prece, as vibrações assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos a força para passarmos pelas lamentações. Dai a luz para procurarmos a verdade. Dai-nos, Pai, ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, às crianças o guia, e aos órfãos o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita
aos Espíritos Consoladores, derramai por toda a parte desta casa e tantas outras casas a paz, a esperança e a caridade, porque Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nestas fontes bondosas, fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores irão se acalmar, pois um só coração, um só pensamento, como neste momento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte, Senhor, merecermos a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós, como neste trabalho, como tantos trabalhos espirituais. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade e a humildade que fará das nossas almas, dos nossos espíritos, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem de compaixão, de força, de vontade de progredir. E progredir aqueles que nos acompanham através da nossa tolerância, da nossa paciência e da nossa educação. Porque ao nos educarmos, educamos aquele mundo que vivemos. Ao nos ajudarmos, ajudaremos aqueles que estão a caminho conosco. E que esta energia, em nome do Salvador Jesus, possa ir ao encontro de todos os espíritos rebeldes, corações endurecidos e irmãos que ignoram ainda hoje as verdades do Cristo. Ó Pai de compaixão e amor, permita que não haja mais conflitos políticos, religiosos, mas que todos se comprometam em ajudar a seu próximo como a ti mesmo. E me permita lembrar, Senhor, de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Allan Kardec, todos aqueles que ainda detêm os títulos, para que conheçam os valores da humildade através da história daqueles que passaram com lutas e sofrimentos por amor a Jesus. E assim pedimos licença à falange dos discípulos de Jesus que paira nesta casa de amor e de oração, para que possa abençoar todos os nossos dias de trabalho espiritual, moral e intelectual, para que com coragem possamos mudar a nós mesmos, para mudar através dos nossos exemplos aqueles que ainda estão perdidos pelo mundo afora. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.